Paz do Senhor? No quadro Curiosidades Bíblicas, vamos estudar hoje algo bem interessante: cidades refúgio. O que era e para que servia essas cidades? Entre as 48 cidades dadas aos levitas em Israel, 6 por ordem de Deus foram indicadas como cidades de refúgio ou asilo para o homicida. Isso está em Números, capítulo 35, a partir do versículo 6. Você pode conferir na tua Bíblia. O próprio Moisés escolheu 3 delas no lado leste do Rio Jordão: Bezer para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas e Golã em Bazã para os Manassitas. Mais tarde, na época de Josué, as outras 3 foram indicadas na parte oeste do Jordão: Quedes na montanha, Siquém na montanha de Efraim, Quedes na montanha de Naftali e Hebron na montanha de Judá. Isso está registrado em Josué, no capítulo 20 e o versículo 7. Elas estavam convenientemente situadas nas regiões norte, central e sul da terra que habitavam. Seriam construídas e mantidas abertas estradas para essas importantes cidades. Isso está em Deuteronômio 19 e 3. Vamos analisar algo bem interessante aqui. Essas cidades, elas tinham o objetivo de abrigar as pessoas que mataram alguém sem intenção de matar. Vamos dividir aqui as pessoas que matavam por querer daquelas que houve um acidente, algo inesperado, e elas não tinham a intenção de matar. Então, essas cidades não são para quem matou alguém porque quis. As pessoas que mataram alguém com intenção, nós temos no capítulo 35, a partir do versículo 16, a descrição que diz assim: Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e esse morrer, é homicida e o homicida será morto. Se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte e esse morrer, é homicida e o homicida será morto. Se alguém ferir a outrem com instrumento de pau e esse morrer, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou um mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e esse morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Vamos compreender a questão de culpa. Nesse caso aqui, a pessoa que tem culpa, ela não teria direito de ir para a cidade refúgio. Ela seria morta. A cidade refúgio, eu vou frisar bem, é para as pessoas que não tiveram a intenção de matar. Aí sim, essa pessoa deveria se esconder lá. Por quê? Alguém da família poderia matar a pessoa que matou um membro da sua família. Agora, se ele estivesse na cidade refúgio, o vingador não poderia entrar nessa cidade. Então aqui tem algo bem interessante. Quanto tempo essa pessoa ficaria ali na cidade refúgio? Olha só. Capítulo 35 ainda, a partir do versículo 22 diz: Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo estas leis. 25. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. O tempo em que o sumo sacerdote vivesse é o tempo em que essa pessoa ficaria na cidade refúgio.
Se o sumo sacerdote morresse logo, sairia logo. Se o sumo sacerdote vivesse 30, 40, 50 anos, ele teria que ficar nessa cidade. Agora, vamos analisar o que aconteceria se essa pessoa saísse dos termos da cidade refúgio, a partir do versículo 26. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade, onde se tinha acolhido, e o vingador de sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado de sangue. Olha que interessante. Pois deve ficar na sua cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Versículo 31. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado da morte. Antes será ele morto. Olha que interessante. Deuteronômio 19, 3 diz: preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isso será para que nelas se acolha todo o homicida. O que a gente aprende com isso? A justiça de Deus. É interessante que Deus teve a preocupação de pessoas que viessem a matar alguém em um caso de acidente, como nós vimos aqui. A lei diz o seguinte: não matarás. Então, quando a lei diz não matarás, não é só pelo fato de você trazer dor para a família enlutada. É no caso da própria pessoa arcar com as consequências do seu ato. Então, Deus, na sua justiça, fez isso. Ele dividiu a pessoa que tem culpa, que tudo está no coração, na intenção da pessoa que cometeu algo, ou por um deslize ou falta de atenção, como nós lemos aqui. Então, é muito interessante compreender isso aqui, porque, olha só, em Hebreus 6:18 está indicado que as cidades de refúgio eram um tipo de Cristo. O apóstolo faz alusão a isso quando fala daqueles que fugiram procurando um refúgio e também a esperança oferecida a eles. Claro que agora em Hebreus nós já temos uma tipologia, nós temos algo que nos indica que eu e você, culpados pelos nossos pecados, encontramos em Cristo um refúgio antes que fôssemos punidos por alguém que estava tentando vingar o nosso pecado. Aqui já é uma tipologia em Hebreus, mas no Velho Testamento não. As coisas aconteceram literalmente. Muito interessante. Cidade refúgio, local para a pessoa se esconder até o seu julgamento. E, saindo dos limites, o vingador teria acesso a ela. Quanto tempo ela ficaria? Só para relembrar, o tempo em que o sumo sacerdote vivesse. Que Deus te abençoe. Outro detalhe importante são as cidades armazéns. A expressão ocorre no Antigo Testamento por 7 vezes. Sob as fustigadas dos chicotes dos feitores de obras, os israelitas escravizados no Egito, poucas gerações após a época de José, tiveram de construir as cidades celeiros. Vamos analisar o que diz. Êxodo 1:11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Isso iniciou onde? Lembra de José? Lembra dos 7 anos de fartura, os 7 anos de escassez? Aí José fez todo aquele projeto. Precisaram de um lugar para armazenar o cereal. Baseado nisso, posteriormente, os faraós, com os seus governantes, continuaram com essa ideologia, armazenar. Então, aqui nós vemos que os hebreus construíram essas cidades e esses lugares aqui.
Vamos agora a outro texto que está em 1 Reis, capítulo 9, versículo 19. Olha só. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, olha só, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Então perceba que tinha construções, edificações para a comida, para os carros, para os cavaleiros. Aí nós temos na sequência também outra referência que está em 2 Crônicas, capítulo 8, do 4 ao 6, que diz assim: Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades armazéns em Amate. Edificou também a Bet-Oron, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e a todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros, e as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou. Enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. E vamos a mais uma referência. 2 Crônicas 16 e 4 diz assim: Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ainda 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 12, Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Interessante? Começou com os egípcios e agora nós temos os reis no território de Israel fazendo a mesma coisa. Por quê? É interessante lembrar que isso fala da posteridade, isso fala de que o povo precisava de recurso, e lembrando que a sobrevivência do povo era agropastoril. Então eles precisavam da agricultura, das sementes, e eles precisavam dos rebanhos. O comércio girava em torno disso. Então é uma boa estratégia. Até porque se você pegar a história toda, não somente nessa parte das cidades armazéns, mas se você pegar o próprio povo, a orientação deles era o seguinte: eles poderiam e deveriam, claro, comer o cereal, mas tinha uma quantia em que deveriam reservar para o próximo ano, quando chegasse o tempo da plantação. Então esse povo iria plantar essa semente, novamente eles teriam em abundância e o ciclo era o mesmo. O que eles iriam gastar e o que eles iriam guardar para que tivessem subsistência na sua posteridade, no seu futuro. Claro que agora nós já estamos falando da nação não mais como tribo, agora já está organizada como nação, já temos uma estrutura a ponto de os reis edificar cidades para guardar esse cereal. É uma parte pequena da história, mas é uma parte fantástica, porque fala da subsistência, da perseverança e da posteridade do povo, através de algo que eles aprenderam com os egípcios, mas quando olhamos bem a raiz, José. Era Deus abençoando o povo no Egito, mas através do seu povo, através da família de Jacó, em especial José, porque Deus deu esse projeto para José. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.